Olá pessoal, saudações rubro-negras. Começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da suspensão do Gabigol por 2 anos na questão do doping. Tentar fazer um resumo breve do que aconteceu. A equipe de doping, do exame antidoping, chegou no Ninho do Urubu às 10 horas. E todo o exame antidoping de qualquer atleta, de qualquer modalidade no mundo todo, segue o mesmo protocolo. É um protocolo rígido e que não pode ser quebrado. Então o Gabigol, os caras chegaram às 10 horas a fazer o exame antidoping, ele não gostou e não deu atenção e foi treinar. Já é um erro. Acabou o treino, ele foi almoçar, ao invés de fazer o antidoping. Depois que ele almoçou, aí começam os erros mais graves. Ele pegou o frasco de exame antidoping sem autorização, não pode. Ele foi grosseiro com a equipe do antidoping, também não pode. Quando vai fazer o exame antidoping, urina, o agente, o fiscal, ele é obrigado pelo protocolo a ver, teria que ver o Gabigol literalmente fazendo xixi. O Gabigol não permitiu, fez xixi escondido. Também é um problema gravíssimo, foge ao protocolo. E por fim, ele entregou o pote com a sua urina aberto, o que também não pode, tem que ser entregado fechado, lacrado lá. Então, vou repetir, quando qualquer atleta de qualquer modalidade do mundo quebra o protocolo, ele pode ser enquadrado, julgado, cria-se a situação de que houve uma fraude no exame antidoping. Exame antidoping não é brincadeira, é uma coisa muito séria. Então, assim, o Gabigol quebrou protocolos. Eu vi algumas pessoas no Twitter, pessoas mais novas, lógico que não todos, não estou generalizando questão de idade, não, mas falando que isso aí é um absurdo. O fiscal do antidoping queria ver, queria ver o Gabigol fazendo xixi, queria ver o pênis do Gabigol. Cara, isso aí não é nada a ver. Acho que o exame antidoping é uma coisa altamente rígida e a partir do momento que qualquer protocolo é quebrado, o atleta assume que pode ser acusado de fraude. Então, com o Gabigol não foi diferente, certo? Isso aí tudo que eu estou falando tá nas reportagens. Eu vou deixar o link da reportagem do Fred Gomes, que é o setorista do Flamengo, para o GE, que é do Globo Esporte. É um cara muito sério e tem boas informações. Então, assim, o Gabigol, ao quebrar uma série de protocolos, ele se sujeitou a ser acusado de fraude, o que foi feito, certo? Isso foi ano passado ainda, esse exame antidoping. A conta chegou. Outra coisa que eu achei estranho, mas depois eu fui pesquisar e ler, 2 anos eu achei muito. Por quê? A urina do Gabigol deu negativo, o exame antidoping da urina deu negativo. E depois também o Gabigol fez um exame de sangue, que é mais completo, assim, e também deu negativo. Só que a lei, tem uma lei, o exame antidoping segue uma lei mundial rígida. A lei diz que se o atleta quebrar um protocolo, ele é indiciado como tentativa de fraude ao exame, o que é grave, você não pode fraudar o exame antidoping. Só que, o que acontece? No caso de qualquer atleta, ou o Gabigol era inocentado, ou ele pegaria 2 anos. Não tem 6 meses, 8 meses, nesse primeiro momento do processo. Então, ou o Gabigol seria inocentado, ou pegaria 2 anos. Ele não foi inocentado e pegou 2 anos. Só que cabe um recurso. A defesa do Gabigol é a mesma defesa do Paulo Guerreiro. O Paulo Guerreiro ficou 6 meses, porque era outro... A lei do antidoping, por assim dizer, era outra na época do Guerreiro.
Atualmente, desde 2021, é assim. Ou é absolvido ou pega 2 anos a princípio. E o Guerreiro pegou 6 meses e depois pegou 14 meses no total. Porque o exame do Guerreiro tinha substância proibida. O do Gabigol não tem. Porém, falando português claro, foi um mané, foi um babaca de não seguir o protocolo e agora está passando por isso, ele e o Flamengo. Se o Gabigol faz o que todo atleta deve fazer, que é, primeiro você tem que respeitar qualquer pessoa. O pessoal do antidoping chegou, o que eu tenho que fazer? Gabigol, tem que fazer o xixi, o fiscal vai te acompanhar até o banheiro para observar o xixi saindo do seu pênis, a urina saindo do seu pênis. Você faz no potinho, fecha o pote e nos entrega. Isso aí não demora 15 minutos. Ah, tô sem vontade de fazer xixi. Toma água, toma Gatorade, toma suco. Então, é um exemplo de como algumas pessoas do futebol, não todos, mas perde a razão, perde a noção, se colocam acima do bem e do mal. E, infelizmente, parece que o Gabigol está indo para esse caminho. O último jogo do Gabigol foi a final da Libertadores contra o Atlético Paranaense, 1-0, o gol dele. Jogou muito bem e tal. Dali em diante não jogou mais. Se perdeu nisso tudo. Na grandeza. O Gabigol é ídolo do Flamengo. Eu sou fã do Gabigol. Só que tem que agir como profissional. Ele esqueceu isso. O Gabigol é um jogador profissional do Flamengo. Então, quando chega a equipe antidoping, ele tem que seguir todo o protocolo para não ser punido. Aí, outra coisa que eu estava pensando, não tinha nenhum dirigente para enquadrar o Gabigol? A equipe de doping chegou às 10 horas, ele nem recebeu os caras, foi treinar, tinha que tirar ele do treino. Cadê? Departamento de futebol. Quem é o diretor de futebol lá? É o Marcos Braz, mas o Marcos Braz não serve. Que tá no dia a dia ali. Cadê? Fala, Gabriel, vem cá. Você tem que sair do treino, você tem que fazer o antidoping. Tudo certinho, cara. Isso aqui é muito sério. Cadê o médico do Flamengo? Fala, Gabriel, eu vou te acompanhar no exame, cara. É pra fazer tudo certinho. O Flamengo não conhece o protocolo de antidoping? O Gabigol faz o que quer. Volto a repetir, sou fã. O cara tem 4 gols em finais de Libertadores. Só ele e Zico fizeram gols. Foi artilheiro de tudo que disputou já. Isso é incontestável, ninguém questiona. Só que de 2023 para cá, não tá fazendo nada e fazendo besteira. Hoje o Gabigol é reserva incontestável. Não tem como você defender o Gabigol de titular. Seja no lugar do Pedro, seja junto com o Pedro. Não dá. Não consegue jogar. Então, às vezes, a soberba sobe a cabeça. E isso aí prejudica qualquer pessoa. E tá prejudicando o Gabigol. O Gabigol tem uma coisa que eu brinco muito com meu primo Felipe até. A gente flamenguista é arrogante, tira onda. O Gabigol sabe fazer isso muito bem, mas na situação de jogo. Como ele fez com o Atlético Mineiro, todo mundo lembra. O Maracanã vai virar um inferno. Como ele falou recentemente, eu sou maior do que o Fluminense, eu tenho 2 Libertadores, massa. Isso aí é legal para motivar a torcida na esfera do jogo ali. Agora, nos bastidores, tem que ser profissional. Tá criando um problema pro Flamengo e para ele que não precisava. No meio do ano, o Gabigol pode assinar um pré-contrato. Aí qual vai ser essa punição dele? Vai ser de 2 anos mesmo? Não, tem bastante chance até de reduzir a pena justamente por ter dado negativo o exame de urina e o de sangue. Porém, ele quebrou o protocolo. A gente tem que entender isso. Ele não é inocente. Ele não seguiu as regras.
Lá na Lituânia, um jogador de basquete que for passar pelo antidoping tem que seguir o mesmo protocolo que ele não seguiu. Por que ele não seguiu o protocolo? Ele achou que o pessoal do antidoping estava de marcação com ele, que o rapaz queria ver o pênis dele. Porra, pelo amor de Deus. E cadê a diretoria para cobrar dele no dia a dia lá? Cadê o departamento de futebol, o próprio médico? Cadê o doutor Tanuri para tirar ele do treino? Falou, Gabriel, você tem que fazer o exame agora, cara. Pede desculpa pros caras aqui do antidoping e vamos fazer o exame certinho. Faz um xixi lá, porra. Então é a máscara, é a soberba, é a prepotência de muitos jogadores de futebol. Os caras acham que estão acima do bem e do mal. O Gabigol é ídolo do Flamengo, extremamente ídolo. Tem um salário muito bom, merecido. Desde novinho que ele é milionário já. Então eu acho que esses caras perdem a noção da realidade. Eles entram num mundo paralelo. De que pode tudo, de que eles são os fodão. E não tá resolvendo dentro de campo e tá fazendo merda fora. Entendeu? Não tá nem fazendo gol e do lado de fora tá fazendo besteira. Aí agora vai ficar essa coisa, a imprensa com razão dessa vez. É o que eles querem uma notícia do Flamengo. O Gabigol faz isso. Eu tô até vendo a ESPN agora, vai ser o dia todo falando disso. O Flamengo vai renovar? Como é que vai ser? Ele não pode treinar no Flamengo, ele não pode entrar no ninho do urubu. O Zico, olha o tamanho do Zico. O Zico ofereceu o centro de treinamento dele pro Gabriel manter a forma. Mas imagina, tá difícil de entrar em forma treinando no ninho do urubu. Imagina treinando no CT do Zico lá, em separado. Entendeu? Quanto que vai ser esse julgamento do recurso? Aí não adianta a gente querer questionar, 2 anos é muito, é a lei, cara. A gente tem que, o jogador de futebol brasileiro tem que entender que existe lei para todo mundo, inclusive para eles. Por isso que eu falo que ele falhou e a diretoria também falhou ao permitir essa palhaçada dele. A lei do antidoping é essa. Ou qualquer tentativa de fraude vai ser julgado. Ou pega inocência, ou é inocentado, ou pega 2 anos. Aí tem que entrar com uma defesa, um julgamento e ver o que vai acontecer. Se ele pegar 6 meses de pena, e aí? Como é que vai fazer? Vai renovar o contrato? Não vai renovar o contrato? O Flamengo vai continuar pagando salário? Eu nem sei, nem vi isso. O Flamengo tem, se ele pegar 4 meses que for, só vai poder jogar depois do meio do ano. O Flamengo tem que pagar salário para ele? Ele treinando em separado, ele vai voltar em condições de jogar? Se o Pedro machucar, Deus me livre e guarde, mas machucar não, isso aí dá azar. Se o Pedro for suspenso num jogo importante, o Gabigol vai ter condições de jogar? Entendeu? É uma coisa muito grave. O Gabigol tem que entender a importância que ele tem e levar a sério isso. Ele é jogador do Flamengo, funcionário. Então, se chegou o antidoping, ele tem que cumprir à risca o protocolo do antidoping. Não pode ficar chateadinho, fazer os caras esperar, burlar o protocolo. Ele burlou gravemente ao fazer os caras esperar. Está no protocolo isso, está na regra, na lei. Porque se o cara fica enrolando, alguma coisa está escondendo. Não foi o caso do Gabigol, ele está limpo, não tem nada no sangue dele, nem na urina, está tudo certo. Entendeu? Pega, faz o exame. Ele não deixou o rapaz ver a urina sair do pênis dele. E ele não fechou o pote. Mas isso é bobeira, é frescura. Está na lei. Tem que cumprir a lei. Senão a gente vira o quê? Um país, né, que não tem lei, cada um faz o que quer? Não. E o antidoping é uma coisa muito séria. Então, ele não sabe que o antidoping é sério. A diretoria do Flamengo não sabe que tem que cumprir à risca os protocolos do antidoping.
Então, esse episódio mostra, mais uma vez, como é que a diretoria de futebol do Flamengo é uma merda. Desculpa a expressão, mas não tem outra. É uma merda. A nossa sorte até agora é que o Tite chegou lá com a comissão técnica dele boa e os resultados estão aparecendo. O time está jogando bem. Mas aí não dá também para a comissão técnica do Tite supervisionar atleta fazendo exame antidoping. Isso é coisa de dirigente. É para isso que eles estão lá. Para treinar o time e a comissão técnica. Agora, os bastidores, tem muita coisa por trás que tem que ter dirigente com pulso firme. Ninguém tem moral com o Gabigol, ele faz o que ele quer. Tanto é que em 2023 ele não jogou, ficou de férias, foi nítido. E agora não consegue entrar em forma, não consegue jogar, tá mal tecnicamente. E aí? Flamengo com uma temporada promissora pela frente, não precisava desse problema. Então espero que o julgamento aconteça logo e ele pegue uma pena mínima. Que ele vai pegar a pena? Vai. Não tem como ele ser inocentado. Ele quebrou o protocolo. Então, alguma pena ele vai pegar. 2 anos é exagerado? Na minha opinião é exagerado, mas é o que está na lei. Então, torcer agora para entrar com recurso. A princípio são 2 anos. Entrar com recurso para ver se diminui bastante isso aí. Beleza, pessoal? Saudações rubro-negras. Abraço.